Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou Gabriel Nogueira e no episódio de hoje a gente recebeu a Ana Lídia Borba. Bom, a Ana Lídia, todo mundo que aí já está no meio do triatlo há algum tempo já com certeza já viu ela fotografando para algum lado, em cima de uma moto fazendo cobertura. A Ana Lídia também já foi atleta profissional, então a gente conversou um pouquinho sobre isso. Conversamos sobre o papel da mulher no esporte, ela tem bastante experiência no assunto e também tem feito muitas ações para desenvolver esse lado. Então, foi um papo muito legal. A gente já se conhece há algum tempo, então a gente fala demais. Então, vamos direto para o episódio, que ficou muito legal. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, Ana Lídia Borba. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Gabriel? É contigo? Tudo ótimo. A Ana aí, mais onipresente. Ana Lídia, está em todas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho... Perdão? Não, sempre no meio do esporte, né? A gente varia um pouquinho o tema, mas o importante é estar sempre no meio do esporte, seja corrida, seja natação, seja ciclismo, estão aí. Beach tênis. Beach tênis, né? Tá todo mundo agora no beach tênis, como é que a gente vai ficar de fora, né? Então tem que estar junto também. Tá -4, bem agradável, né? Fazer beach tênis com -4 graus, 10 graus, 0 graus aí. Eu não sei o que é pior, se é fazer beach tênis ou se é fazer a natação do triatlon, né? Tipo, super Verdade. gostoso também. Então, assim, pelo menos no beach tênis a gente tá seco. Então, acho que é um esporte novo que tá pegando a galera porque tem pouca roubada. Perto do triatlon, perto do ciclismo, é pouca roubada relativamente. É verdade. Bom, antes da gente começar aqui o nosso papo, já começou, mas falar do nosso patrocinador, né, que é a Boulder Tree Store. Então, uma nova opção no comércio de equipamento e serviço para o triatlo. Então, você pode vender e comprar equipamentos usados. E em breve também, o Muniz está trazendo equipamentos exclusivos para o mercado brasileiro. Então, quem estiver assistindo a gente aí pelo YouTube, a gente vai deixar o QR Code aqui da Boulder Tree Store e a gente vai deixar todos os detalhes aqui também, o Instagram deles, o site, enfim. Ana, a gente falando aí da sua onipresença aí, agora você está na cobertura dos Jogos Olímpicos ainda, né? Todo dia agora. Tô também. Só um adendo, a gente também tá na Boulder Tree Store, tá? Tem meia da Flows lá em promoção, então já fiquem ligados. Um bom jeito de vocês usarem esse QR Code aí é comprando a nossa meia lá na Boulder Tree Store. Mas sim, agora, durante os Jogos Olímpicos, um braço da Flows que é dedicado exclusivamente ao esporte feminino, que é o Athena Sports, se propôs a fazer essa cobertura um pouco diferente, né? Um pouco antes das Olimpíadas, a gente viu um dado da Unesco que fala que apenas 4% da cobertura do esporte mundial é relativa a esportes femininos, que é um grande absurdo, né? Nas Olimpíadas, a gente agora já está chegando a quase 50% de participação feminina, e mesmo assim, todos os dias a gente vê que a mídia esquece de algum atleta. Então, a gente começou com esses boletins, né? O Atenas Brasileiras, que chama o boletim, todo dia ali um boletim de 5, 7 minutinhos, com resumo de todas as atletas brasileiras que estão em Tóquio. Então, tá sendo uma experiência bem diferente. Infelizmente não tão rica visualmente como a gente gostaria de produzir, porque o Comitê Olímpico barrou tudo que era imagem vinda das Olimpíadas, para quem não são as transmissões oficiais, vamos colocar assim. Então, mesmo o Atenas sendo uma mídia, teve vários bloqueios de Instagram e tudo mais, mas pelo menos as notícias estão sendo dadas. Então, estamos felizes com o resultado. Até o pessoal às vezes xinga a gente, né? Por que vocês não colocaram não sei o quê? Por que não fizeram? Gente, às vezes não pode, e os Jogos Olímpicos realmente eles são bem chatos, e com razão, né? Porque as marcas também pagam uma boa grana para estar lá com eles, né? Mas como é que é? Todo dia tem que gravar, fazer o difícil, o gravar é a parte mais fácil, né? É preparar a pauta, né? Na verdade, o difícil está sendo acompanhar a Olimpíada inteira e trabalhar durante o dia, porque a gente vira à noite vendo jogos e no outro dia tem que trabalhar como se nada tivesse acontecido, né? Então, assim, acho que depois dessas Olimpíadas eu vou precisar de umas 2 semanas de sono acumulado. Mas tem um trabalhozinho de garimpo, mas eu acompanho muito todos esses esportes femininos já há bastante tempo. Então, a lista de quem tá lá, quem vai ter chance, quem vai fazer, isso é o mais tranquilo para mim. Aí é realmente acompanhar, tá ligado? Porque, como eu falei, né, sempre a mídia de massa esquece algum atleta e aí dá essa notícia no dia seguinte. E aí esse formato do boletim acabou ficando interessante porque é muito rápido. Eu sento, gravo, e aí, como até pela impossibilidade da gente usar as imagens, é uma edição super rápida e a gente consegue estar realmente todo dia ao vivo.
É um formato que a gente gostou tanto que deve implementar, depois dos Jogos Olímpicos, um boletim semanal com as notícias das mulheres brasileiras competindo no mundo todo, né? Aí, como as competições normalmente acontecem mais de fim de semana, etc., então é bem provável que a gente vai ter todo comecinho de semana ali contando tudo que as brasileiras estão fazendo pelo mundo. Aí, ó, breaking news aí para a galera que está acompanhando a gente, ó, já tem furo de notícia. Mas é bem legal, né? Até porque esse papo da mídia agora, acho que sempre que tem Olimpíada, tem xingo para a mídia, porque faz, né, não fala geralmente dos esportes, aí quando fala de umas matérias com um cabeçalho horroroso ou desmerecendo os atletas, né? É legal ter alguém que tem essa visão de estar dentro do esporte já há muito tempo, né? E poder dar essa visão um pouco mais, não vou dizer romântica, mas mais correta, né, do negócio, né, do tipo, é, de atleta para atleta, né, digamos assim. Acho que tem as duas coisas, né? Primeiro que o jornalista, de maneira geral, ele vai escrever a notícia, às vezes ele consegue falar do fato, mas ele não consegue ter essa percepção do que aconteceu, né? Uhum. Então, a gente estando dentro do esporte, principalmente acompanhando o esporte há muito tempo, né? Então, eu vou falar de ginástica. Eu nunca fiz ginástica, mas eu acompanho ginástica há muitos anos, então eu sei falar dos aparelhos, sei como é que é a dinâmica de uma competição. Isso facilita. E uma percepção que eu tive agora ao longo dessa última semana com o boletim é o tanto que as pessoas são interessadas em saber mais sobre esses esportes que não são mainstream. Então, assim, claro, todo mundo sabe tudo do vôlei de praia, do futebol, mas, assim, quando chegou o skate, né, que foi a Uhum. modona da semana, né, por causa da Raíssa Leal, ninguém sabia como é que era disputado, a questão das voltas, a questão das manobras. E aí, quando a gente traz um pouco dessas curiosidades para dentro da notícia, a galera acha o máximo. Então, os melhores feedbacks que a gente teve do boletim foi isso, quando a gente conta ou uma curiosidade do esporte, né, da dinâmica do esporte, ou da vida dos atletas que não são esses atletas que a gente vê sempre na mídia, né? Então, por exemplo, hoje no boletim que a gente gravou, tinha o aniversário de uma atleta que fez final olímpica e comemorou o aniversário na final olímpica. Uma bobagem, mas que passaria desapercebido pela mídia de massa. Uhum. E é muito legal isso da rede social, né, que a gente pode fugir da massa e poder entregar, né, essas coisas de uma forma mais barata, né, um conteúdo mais barato, porque às vezes a grande mídia não consegue colocar na grade por causa do patrocinador, né? E a gente consegue gerar o conteúdo e ir direto, né? A pessoa não tem filtro, ela vai direto na notícia, né? Não, com certeza. O grande desafio a partir de agora é começar a levar isso para mais gente, né? Porque, claro, começa do nicho que a gente está atuando ali, né? Então, as pessoas que já conheciam a Flows, a Ana, a própria Atena, do triatlon ou dos camps que a gente já fez, que foram seguindo e isso vai aumentando. Agora, nas Olimpíadas, a gente cresceu, sei lá, 20% com a mídia em uma semana de boletim. Mas, e obviamente orgânico, né? Não estamos impulsionando isso, tudo mais. Aí agora o grande desafio é realmente levar isso para mais gente, né? Claro que quem começou a seguir o projeto, quem já conhecia a Flows, a Atena, a Ana, né, do triatlon, do ciclismo, e aí agora, a partir do momento que a gente começa a conseguir trazer mais curiosos, né, mais gente interessada nesse esporte feminino, levando para mais pessoas, a gente consegue também trazer patrocinadores e aí não só produzir conteúdos informativos, objetivos, mas também mais bem produzidos e com mais entretenimento, né, claro. E essa, você falou, né? São as primeiras Olimpíadas que está quase 50-50, né? Aumentaram várias provas, né? Agora tem prova masculino e feminino para várias distâncias. Eu vi muito na natação, né? Primeira vez que tem o 1.500 feminino. Pô, muito legal isso, até demorou um pouco, né? Do Comitê Olímpico Internacional equilibrar isso, né? Na natação foi curioso, porque entrou o 1.500 feminino, mas também entrou o 800 masculino. O Ah, movimento que foi muito marcante agora nas Olimpíadas de Tóquio foi a questão dos revezamentos mistos, né? Exatamente para melhorar a visibilidade do esporte feminino, aproveitando a visibilidade que o esporte masculino já tinha. Então, a gente está vendo pelas primeiras vezes em Jogos Olímpicos os revezamentos mistos na natação, no atletismo, né? Isso no ciclismo. E isso gera muita visibilidade no esporte feminino, vai dar um impulso muito importante. E se a gente pegar o histórico, né, na verdade, tem muitas modalidades que foram entrando aí nas últimas 2 décadas, né? Se a gente pensar que a maratona, que é o evento mais clássico da Olimpíada, a feminina foi acontecer pela primeira vez em 84, né? A gente está falando de 37 anos aí que aconteceu a primeira maratona olímpica. Então, demorou, né? Muito, 125 anos aí para o feminino conquistar esse espaço nos Jogos Olímpicos, mas acho que daqui para frente
não tem mais volta. Tudo que entrar vai entrar igual para feminino, para masculino. O pessoal já percebeu que esse é o caminho. E para os brasileiros, o mais interessante disso é que o nosso quadro de medalha hoje está 50-50, né? A gente está gravando esse podcast num dia que o Brasil ainda está com 10 medalhas, 5 das mulheres e 5 dos homens. 1 ouro das mulheres, 1 ouro dos homens. Então, assim, o esporte feminino do Brasil acompanhando a tendência mundial. Não, e ajuda muito, né? Acho que para a galera que não tem contato com o esporte, viu uma medalha, seja homem, seja mulher, vão ficar felizes pra caramba, porque o Brasil está medalhando e vai conhecer, né? Como você falou, a Raíssa, na semana passada, todo mundo queria comprar. Acho que foi você que soltou a matéria, eu li uma matéria que a venda de skates em algum varejista subiu 20%, 30% na semana da Na Raíssa. semana. Assim. Foi mais ou menos por aí. E agora? E é isso. Ela abriu 2 frentes, se a gente for parar para pensar. Muita gente que vamos combinar, né? Skate sempre teve fama de esporte de vagabundo, de maconheiro, de um monte de coisa muito feia, assim, pejorativa mesmo para o esporte, né? E aí, bom, primeiro, o pessoal vê nas Olimpíadas e fala, não, peraí, é esporte, ponto número 1. Ponto número 2, vê uma mulher. Ponto número 3, vê uma criança, né? Se dando muito bem nos Jogos Olímpicos, arrasando, se divertindo, fazendo aquilo, numa postura super saudável de relação com o esporte. Então, quer dizer, acho que a gente abriu muito a cabeça das pessoas para o que é o skate, né? E isso foi um movimento super interessante e basicamente desencadeado por uma guria de 13 anos, né? Então, isso é muito fantástico. Ela, na semana das Olimpíadas, ela já era famosa, né? Ela é famosa no mundo todo há muito tempo, graças lá ao Tony Hawk, que 4 anos atrás compartilhou o vídeo dela. Mas ela chegou nas Olimpíadas com 400 mil seguidores. E ela tá saindo das Olimpíadas com 8 milhões de seguidores, né? Então, assim, olha o tamanho do movimento, né? O difícil é não ficar doida, né? Tipo, é muito sucesso muito cedo, né? Também, né? Muito A mãe jovem, dela né? que administra. Ainda é a mãe dela que administra as redes sociais dela, né? Que eu acho que é corretíssimo, realmente. Até porque, óbvio, né? Que com mais gente conhecendo, aumenta a pressão, aumenta o nível de cobrança. E a ideia não é que ela esteja sujeita a isso numa idade tão baixa, né? Ela ainda não tem maturidade para sofrer esse tipo de pressão. Mas que bom que abriu pelo menos os olhos de muita gente. Abriu o olho de tanta gente que até o presidente, que é o cara mais conservador e provavelmente que jamais falaria de skate no planeta, veio falar que em junho eu baixei o imposto de importação do skate de 20% para 2%. Que bom, ele podia seguir o exemplo e fazer isso com a bicicleta, né? Que ele tentou fazer e a bancada do Amazonas não deixou. Seria ótimo. Por causa da Zona Franca. E você tá falando que é legal, que influenciou tanta gente, eu só lembro dos memes da galera, né? Não, eu tô aqui de madrugada torcendo para outras crianças caírem para a Raíssa poder ganhar o ouro. Era o lema lá da Globo, né? Tipo, Olimpíada despertando melhor em nós e a gente lá torcendo pro japonesinho cair do skate. Coisa feia, gente. Mas sad but true, né? Vou dizer que eu torci. Era aquela coisa, tipo assim, não precisa machucar não, mas erra. Só errar, né? Só daquela titubeada ali tá ótimo, né? E, bom, e falando de Jogos Olímpicos, né? Falando do triatlo, como é que foi que você achou do negócio do barco? Do barco na largada masculino? Não, se a gente for parar para pensar, é porque as Olimpíadas estão sendo em Tóquio e os japoneses fazem tanta coisa certa, tem tanto tempo que os caras estão blindados de crítica, basicamente. Mas já foi uma série de erros bizarros nas Olimpíadas de Tóquio. Foi pedaço de pista caindo na pista do skate street, foi fiscal entrando no meio da pista de mountain bike, derrubando o cara da Holanda lá, que teve uma fratura de patela. Foi fiscal empurrando. Gente, essa foi para mim a pior de todas. Fiscal empurrando a Annemiek van Vleuten no reconhecimento de percurso do contrarrelógio, porque ele não reconheceu o atleta. Mas, tipo, não é só não reconhecer o atleta. Quem empurra alguém de cima de uma bicicleta, né? Tipo, em sã consciência. E aí, no triatlo, um barco no meio da largada, né? Então, assim, os caras estão se puxando para fazer coisa errada ali. E aí, se imagina pro atleta, né? Que, tipo, mal ou bem, deu a buzina, pulso lá na estratosfera, o impulso da borda né, tipo assim, do pier a máxima, aquelas primeiras 5, 10, 15 braçadas que é a full. Aí você volta, tem que baixar pulso, tem que entrar de novo na pilha da prova, e tipo, nossa, é complicado, né? Mas o triatlon foi um baita evento, né? Tava todo mundo com muito medo por causa do calor de Tóquio, o evento teste tinha sido encurtado por causa do calor, então assim, tinha várias preocupações com o triatlon olímpico de Tóquio. Infelizmente, nenhuma delas se concretizou. A prova feminina até foi feita debaixo de chuva, né? A parte técnica foi muito mais
intensa, exatamente, do que qualquer preocupação com temperatura. E o masculino, sim, os caras chegaram muito no limite. A gente viu o Blumenfeld saindo de cadeira de roda, a galera passando mal no final. Então, acho que a galera foi apresentada no mundo do triatlon olímpico para o mundo do Ironman. Aquele mesmo show de horrores que é a chegada de um Ironman. Aquela cena de guerra, né? É. E você... Foi muito boa a prova, né? Não dá para falar. Não, foi animal, né? Foi animal. E o Blumenfeld era a minha aposta. Eu tinha apostado nele como campeão. Mas foi legal demais, assim. Eu errei. Eu tinha apostado nele para segundo. Eu tinha apostado no Vicente Luiz para primeiro. Eu inverti. Na verdade, eu tinha apostado no Blumenfeld para terceiro, minto. Era Vicente Luiz para primeiro, o Alex I em segundo. Então, acertei pelo menos a medalha de prata, nome e posição. E o Blumenfeld, acertei nome e posição. Foi bom. Chute de masculino foi bom. Feminino eu fiz primeiro e segundo. Feminino foi... Não, foi muito legal, assim. Eu acho que o masculino... Eu tinha apostado no Blumenfeld mais pelo momento. Acho que o Vicente Luiz também estava meio fraco. Tipo, tá esquisito, né? Acho que a pandemia quebrou o ritmo de muita gente, né? E é impressionante, assim, dá para ver o que o cara consegue sustentar de dor, né? O que o Blumenfeld consegue sofrer é bizarro, assim. E a única crítica que eu tenho é, por favor, confederações, não usem roupa branca nos atletas. Fica ridículo roupa branca molhada, pelo amor de Deus. Não sei o que era pior, a roupa branca ou aquela coisa que parecia uma sunga, mas era como se fosse uma sunga asa delta por baixo. Super-homem, uma Speedo. Aquilo ali é medonho, né? Até o Vaguinho tava aí esses dias com uma foto de capa do computador dele aí, do Blumenfeld. Vaguinho, pega mal aí, vamos trocar esse fundo de tela seu aí. Não, pelo amor de Deus, as roupas brancas estavam surreais, transparentes, enfim. E no feminino foi muito legal. A questão do feminino, eu recebi muita mensagem de amigos meus falando: quem é essa menina aí? Quem é essa tal de Vitória aí? Que ela tá na liderança, tal, que é acidente, tal. Então, acaba também que o bom das Olimpíadas é isso, né? Que abre para uma galera que nunca teve contato com o esporte. E tem brasileiro ali liderando. Brasileiro liderando, quero ver quem é e tal. Foi bem legal. Muita gente me perguntando da Vitória. O triatlon, ele tem uma dinâmica que, para quem é leigo, o triatlon e o ciclismo igual, né? Mas tem uma dinâmica que é muito interessante para quem é leigo, que você vê a pessoa liderando a prova. Então, que não necessariamente, a gente sabe que não é necessariamente quem está puxando a prova naquele momento ali no meio, no começo da prova, é quem vai disputar lá na frente. Mas a Vitória, ela tem essa característica de prova que torna muito atrativa para o público brasileiro. Por quê? Ela vai sempre sair no top pouquíssimos da água, né? Quanto mais forte a natação da prova, melhor para ela, porque vai sair um grupo muito mais compacto ali na frente. Então, se ela conseguisse chegar no final da bike ali com aquele grupo, ela já estava praticamente garantida com uma boa colocação na prova, né? Porque abriu muito. Então, e foi assim que ela já conseguiu vários resultados importantíssimos na carreira dela. O próprio vice dos Jogos Pan-Americanos foi muito por causa disso, né? E ela é muito nova, então tem tempo ainda para encaixar essa corrida e realmente começar a dar resultados lá no finalzinho da prova, que é onde a gente que acompanha o triatlon de perto quer ver, né? Muito mais do que no começo. Mas é um grande nome e que bom que ela conseguiu trazer essa visibilidade para o triatlon brasileiro também. E principalmente o feminino, né? Porque eu acho que a gente tem uma geração muito boa feminina aí, né? Ela, a Luísa e a Jennifer subindo aí também para o Olímpico. A Jenny é uma atleta que não é tão jovem, né? Então, na verdade, a gente já tem que começar a se preocupar com a próxima geração. Dessas gurias todas, a Vitória é a mais jovem. E então, que bom, porque ela tem mais tempo. A Luísa ainda pode ter mais um ciclo olímpico também, mas é uma atleta que tem um potencial absurdo para provas de longa distância, né? A Luísa, acho que desde que ela começou a competir no Olímpico, a gente já falava, cara, essa menina, na hora que chegar no 70.3, não tem para ninguém, porque ela nada bem, ela pedala um absurdo, e ela tem muita facilidade de ser forte, né? O Eduardo, o técnico dela, tá sempre cuidando para ela não ganhar muita massa. Para o triatlon olímpico é sofrido isso. E para o meio Iron, até para o full, ela pode ficar um pouco mais com o corpo natural dela, que é um corpo forte, que isso vai proteger ela de lesão, e ela tem caixa para aguentar ali bastante 70.13 e fazer excelentes resultados. Então, eu estou muito curiosa. E a Jenny, que vem da natação, então tem uma característica de prova muito parecida com o estilo de prova da Vitória, e que está pegando muito rápido a corrida, que é uma coisa curiosa, e sem tantas lesões, né? A Vitória sofre muito com lesão nessa adaptação da corrida, e a Jenny está indo muito bem nessa adaptação, já está correndo ali seus 36,
fazendo bons resultados, fez top 5 em Copa do Mundo, né? Então, assim, com muito pouco tempo de triatlon. A gente não tem nem 2 anos de triatlon de fato, assim. Então, é mais um nome para o ciclo olímpico, mas acho que a gente já tem que começar a garimpar mais embaixo. Então, que bom que a Vitória abriu os olhos do pessoal aí para mais gurizadinha aí, mais ou menos como a gente tem o Hidalgo, né, no masculino. O Cauê, que é jovem também, o Manuel Messias ainda é muito novo, mas principalmente a gente tem aí a esperança com o Miguel Hidalgo, que é novinho aí, com certeza vai estar voando no próximo ciclo olímpico. Já vou deixar até aqui para a galera, quem não viu, foi o episódio 21, foi com o Hidalgo. Olhem lá, eu até falei com ele, que eu gravei com ele, falei, o Hidalgo, menino tranquilo, né, mais tímido, me deu um baile de preparação mental, de resposta, de maturidade, que tem hora que eu ficava travado, assim, eu falei, na internet não, sou eu que travei mesmo, Hidalgo, fica tranquilo. Mas muito legal a cabeça dele, porque eu acho que a cabeça de campeões é diferente, assim, a pessoa que enxerga, consegue lidar sob pressão, e ele, como a gente comentou o caso, por exemplo, do Zipper lá, né, aquele infelicidade lá em Lisboa, e a cabeça dele, como ele reagiu, como ele no dia seguinte já estava de outra história, e hoje eu vejo nas Olimpíadas muito atleta, você vê quando o atleta está sentindo a pressão, às vezes é notório isso, e ele, cara, eu fui, podia lamentar, podia responder no dia seguinte, eu resolvi responder no dia seguinte, e é isso, ver como é que eu lidava com pressão e tal, e é surreal, né? Bem Bom, melhor que o moleque. Djokovic, né? Que é número 1 do mundo há Nossa. tanto tempo aí, fica dando chilique nas Olimpíadas, coisa feia. Eu não entendi nada do jogo. O jogo, tudo bem, ele era para fazer o Grand Slam, né? Então, É o Golden Slam. o Mas Golden Golden Slam Slam. é para poucos, né? O Golden Slam é para os caras que têm, tipo, não só muita habilidade, mas, tipo, são diferenciados, né? Hoje a gente tem 2 detentores de Golden Slam, que é o Roger Federer e a Steffi Graf, que é da minha época lá atrás, assim, quando eu comecei a assistir tênis. Mas o que foi mais curioso, gente, o Djokovic, olha só, tênis é um dos responsáveis por um dos posts meus que mais viralizaram na vida, assim. Foi um story que eu contei a historinha básica dele, né? Quinta-feira foi aquele caso da Simone Biles desistir da final por equipes na ginástica, alegando problemas psicológicos, desistir da final individual. Aí o cara vai lá e me solta uma declaração zero empática, do tipo, meu, esporte profissional não existiria sem pressão, se você quer ser o melhor do mundo, você tem que aprender a lidar com isso. Aí no dia seguinte o cara me abre 6-1, 3-0 e toma de virada, né? O 3-0 vira 3-6 e depois mais um 1-6 no terceiro set, fica fora da disputa da medalha de ouro, que ele estava indo para o Golden Slam. Dia seguinte, ele vai lá, me toma um cacete do espanhol, né? Dá chilique, joga raquete na arquibancada, quebra 2 raquetes no chão. Piti, coisa feia, né? Que, tipo, pelo amor de Deus, nem esporte amador a gente admite uma coisa dessas. E não satisfeito, ele deixou a companheira dele de duplas mistas na mão, porque eles ainda tinham uma disputa de medalha de bronze das duplas mistas, e ele simplesmente não apareceu para jogar. Então, assim, meu, o mínimo que eu espero é que um cara desse seja punido muito exemplarmente, porque aquilo ali é o pior exemplo que um atleta pode dar. E o cara ser número 1 do mundo e fazer isso no maior palco que existe para o esporte é um absurdo, né? O esporte para o país, né? É uma das poucas oportunidades que a pessoa está defendendo realmente o país, né? Que geralmente é o Djokovic, ou é a Luísa, sei lá, o pessoal está competindo, mas na Olimpíada se defende o país, né? É como no tênis seria a Copa Davis, né? Ou é Copa Davis ou Olimpíada, onde você está jogando para o país, né? E eu Numa hora comecei dessas, o patrocinador de camisa dele deve ter ficado bem feliz do Comitê Olímpico ter tanta restrição, né? Porque imagina o patrocinador de camisa gigante aqui com ele dando aquele chilique. mas não vai, não Feio. escapa, né? Por isso, eu sou fã incondicional de tênis também, adoro tênis, e até explicando para a galera no tal do Golden Slam, é ganhar os 4 Grand Slam do ano, mais a medalha olímpica, o ouro olímpico. Ele já ganhou 3 dos Grand Slam, então está indo para o 4 agora, que é o US Open. Eu torço que ele não ganhe, porque, na verdade, o Djokovic é sempre muito polêmico, né, por causa disso, né? Em termos de título de Grand Slam, ele tem o mesmo que o Federer e o Nadal, só que eu sou um fã incondicional do Federer por causa da classe, né, que o Federer tem, do respeito ao esporte, né? Acho que dentro dessa Olimpíada eu vi alguns casos, cito o caso do Gabriel Medina, que eu acho que ninguém pode ser maior que o esporte. Você está dentro do esporte, não é você que fez, não é você que inventou, você pode ter até elevado o esporte, mas o esporte não é... Existem regras, existem os teus competidores, mas existe respeito. Essa é a primeira coisa. Eu acho que isso faltou, no caso do Medina, eu acho que faltou, minha opinião, e no caso do Djokovic ficou bem claro.
também, tipo, esse chilique, abandonar, pelo amor de Deus, né? E você citou um caso E vai de... se somando, Perdão. não, e só fechando sobre o Djokovic, vai se somando a uma série de posturas dele que são muito, não vou nem falar questionáveis, porque não tem nem o que questionar, são horrorosas, assim. Então, quando começou a ser premiado igual, né, nos Grand Slams, o Grand Slam são os únicos torneios que são da ITF também, junto com a ATP e a WTA no tênis, né? Então não são exclusivamente da Associação de Profissionais, mas da Federação Internacional de Tênis também é dona dos Grand Slams. Quando a ITF anunciou pagamento igual para mulheres e homens no Grand Slams, ele foi um dos porta-vozes, tipo, contra a mudança, achando, porque a gente joga mais sets. Tipo, grande coisa. Ninguém quer... Coloca 5 sets para as mulheres, então, se o problema foi esse, coloca 3 para vocês, tanto faz, sabe? Mas não faz sentido no dia de hoje uma coisa dessa em premiação, né? Em patrocínio, que aí tem a ver com retorno sobre investimento, é outra coisa. Mas a federação tem a obrigação de fomentar o esporte igual. E aí, depois, ano passado, ele, no meio da pandemia, fazendo torneio, que 70% das pessoas que foram envolvidas no torneio pegaram Covid, né? Então, assim, o cara é uma pisada de bola atrás da outra, assim. Eu espero que as marcas que ainda estão colocando dinheiro num mané desse aprendam aí que talvez tenham nomes muito melhores para direcionar essa verba. Um baita atleta, né? Dentro de quadra é impressionante o que joga o Djokovic, o estilo, enfim, são 20 grandes lá, não dá para falar. Eu Eu acho o falo, jogo dele ele não é um chato. baita atleta, ele é um baita tenista. Sim, Baita atleta é perdão. um Roger Federer, né? Perdão, Que tem tem esse razão. comportamento dentro e fora de quadra. Sim. Eu sou... É por isso que a discussão é sempre, o Djokovic vai ser o maior de todos os tempos. Talvez em números é o caminho que ele está seguindo. Agora, em termos de classe, como você falou, de atleta, nem Nadal e Federer, para mim, tem outro patamar nesse sentido. O Federer é fã incondicional do Federer. Uma pena que ele se lesionou também antes de Tóquio. Acho que ia ser legal ele estar lá. Enfim, mas você falou de um assunto aí que deu bastante polêmica, que foi o da Simone Biles. E qual a sua... Eu lembro que você abriu até uma enquete lá, né? O pessoal Cara, responder. movimentou, assim. Nossa, gente, eu caí na bobagem não, porque foi super interessante e abriu uma discussão que eu também acho super válida. Eu perguntei, né, o que vocês acham da decisão da Simone Biles de abandonar a final individual em função dos problemas psicológicos que ela está passando? Bom, eu acho o caso da Simone muito marcante do ponto de vista que, tipo, tem todo um passado, né? A gente está vendo estourar no meio da Olimpíada e isso, obviamente, abre uma série de questionamentos em relação ao espírito olímpico, a participar e tudo mais. Mas foi até uma colocação que eu fiz nas minhas redes sociais. Bom, eu teria dado minha vida para estar numa final olímpica. Então, se eu ia abandonar? Não, nunca, jamais, por motivo nenhum. Mas ela que está ali, que está sofrendo essa pressão, num nível que a gente não consegue nem imaginar, né? Tipo, cara, não é que ela é só a melhor ou que ela tem chance de medalha de ouro. Não, ela é considerada imbatível, ela é considerada... as pessoas esperam que ela seja simplesmente perfeita. E além desse momento que as pessoas esperam que ela seja perfeita, ela está trazendo para esse momento uma sobrecarga. Dos casos de abuso da ginástica americana, que ela teve que conviver pelos últimos 5 anos aí, com essa situação, com o desfecho, com o documentário que saiu, com o julgamento, né? Mal ou bem, é uma atleta mulher, negra, que tem toda uma outra sobrecarga que vem em cima de nível de exigência, de espaço que ela tem, diferentemente de outras atletas mulheres e negras que chegam naquela situação. Então, assim, o volume de pressão, o nível de pressão ali é uma coisa inimaginável. Então, assim, eu consigo totalmente entender a posição dela, não cabe a mim jamais julgar, questionar, né? Mas, enfim, quando eu abri a discussão, a gente viu duas coisas. Muitos atletas, inclusive de alto rendimento, vão muito nessa linha, tipo, cara, eu jamais faria isso, é falta de respeito com o adversário, falta de respeito pelo movimento olímpico. Estão errados? 100% não, porque não deixa de ser. A gente aprende, principalmente acho que da minha geração para trás, assim, pra gente esporte é superação. Você tem que fazer o seu, assim, independente se você tá bem, se tá mal, você tem que fazer o seu, você tem que dar o seu melhor sempre, por você, pelas pessoas que trabalham contigo, pelas pessoas que estão te acompanhando, que estão torcendo, pelos seus patrocinadores, enfim. É muito... A gente é praticamente adestrado, eu diria, nesse sentido. E antigamente não se permitia pensar de uma maneira diferente. Hoje, quando a gente vê alguém do nível da Simone Biles levantando essa discussão, da Naomi Osaka, do Michael Phelps, que falou abertamente sobre o caso dele de depressão, do Dominic Thiem, do tênis, são os atletas que tipo, já provaram bilhões de vezes que eles são os melhores no que eles fazem.
E aí eu acho que eles abrem uma discussão que, se fosse um atleta intermediário, jamais abriria. Porque um atleta intermediário que fala, não, cara, eu não vou disputar a Olimpíada porque eu tô desfocado, corro o risco de cair do cavalo e quebrar meu pescoço. Não vou, tô com medo, não quero estar lá. Se é um atleta intermediário, o cara vai falar, amarelão. É. Se é atleta que é melhor do mundo, no mínimo, as pessoas vão questionar. E aí eu acho que abre uma discussão que é super interessante sobre o papel de redes sociais, de pressão, de cobrança, de entrega, enfim. Acho que tem muito aí para ser debatido, acho que tem a galera que foi contra, né? Tem alguns pontos assim que eu acho que também tem que ser levantados, acho que a gente tem que sempre ouvir os dois lados, mas principalmente eu fiquei muito, muito curiosa para ouvir o lado de quem conhece 100% dessa ponte ali com o atleta, desse nível de pressão. E aí, até por causa dessa enquete, eu falei com a Carla de Pierro, né, que já é uma amiga minha há um bom tempo. Ela é psicóloga, para quem não conhece, né? A Carla de Pierro é psicóloga do time Brasil, está acompanhando o time Brasil lá em Tóquio. Ela é psicóloga do Bruno Fratas, que foi, segundo ela mesmo, um cara que deu muito trabalho para ela, e agora mostra que ele está super forte de cabeça, conquistando um bronze olímpico na terceira participação olímpica dele. E a Carla já combinou comigo que depois das Olimpíadas a gente vai fazer um bate-papo aí para falar dessas demandas psicológicas dos atletas nesse nível olímpico, assim, e dos exemplos, né? Claro, bons, ruins, extremos, né? Como é o caso da Simone Biles, mas com certeza a gente tem exemplo para todo lado ali para tirar, tem case de todo jeito para tirar das Olimpíadas, e vai ser muito legal aprender com alguém que realmente conhece do assunto, que é a Carla. Aquele negócio, né? Para Simone Biles estourar no meio das Olimpíadas é que o negócio estava muito transbordando, né? Porque daria para ter estourado antes, daria para não ter tentado a vaga e deixar alguém no lugar dela, mas para estourar nas Olimpíadas. Inclusive, a gente está gravando agora dia 2, né? Ela falou que hoje ela compete, ela vai para a final da trave. Da trave. Da trave de equilíbrio. Que assim, por um lado, não é o melhor aparelho dela, historicamente, mas, por outro lado, é um aparelho que ele tem um pouco menos de risco do que, por exemplo, um salto. É o último, então era meio que a última chance, né? Então ela com certeza vem fazendo um trabalho com um psicólogo ali ao longo desses últimos dias, muito intensivo para se blindar, para se proteger, para chegar nesse momento. Fico muito feliz que ela tenha conseguido anunciar que vai participar dessa final da trave. Mas sim, você vê, ela não estava mal, né? Como a gente, nas eliminatórias da disputa por equipes, por exemplo, ainda assim, ela passou para as finais da trave, das barras assimétricas, do solo, do salto, ela passou em primeiro, basicamente, sabe? Ela carregou o time dos Estados Unidos em primeiro para a final por equipes, ela se classificou em primeiro para as finais individuais, para a final individual geral. Então, assim, mesmo abaixo da expectativa, e isso todo mundo comentava, né? Engraçado, porque uma coisa que é muito legal desses Jogos Olímpicos é o time de comentaristas. Eu tô, assim, muito, muito positivamente surpresa com o time de comentaristas que eles trouxeram dessa vez. Por exemplo, na ginástica, eu tenho acompanhado tudo, não pelo canal principal, né, mas pelo Sport TV, assim. E aí, por exemplo, no Sport TV, as comentaristas de ginástica são a Jade e a Daniela Hipólito. Cara, é cada curiosidade, detalhe do atleta, sabe? De como... Enfim, a Simone Biles errando a aterrissagem de salto, não é normal. Mas não é normal, mas ainda assim ela tem um grau de dificuldade nos movimentos dela que ainda permitia para ela estar em primeiro, apesar de não estar na melhor forma dela. Mas aí tem um outro detalhe. O atleta, ele já tende a se cobrar muito. O bom atleta, ele tende a se cobrar mais ainda. A atleta que é número 1 do mundo há tanto tempo, que não sabe o que é perder, você imagina o nível de pressão que ela se coloca para ser perfeita, né? Então, se a gente estava achando estranho ela errar um salto, imagina ela. Não, então, muito assim, doido, assim, realmente é muita pressão, é legal, assim, é curioso, eu também acho que o assunto é complexo, uma Olimpíada, como você falou, muita gente daria tudo para estar ali, e estar lá e não valorizou, entre aspas, mas o exemplo que você citou do Bruno Fratos é legal, que o Bruno Fratos, ele foi um cara que foi aprendendo a lidar, principalmente com a mídia, né, a mídia ama ele, só que não, ama falar mal dele, inventar coisa dele, ele até falou que o negócio da depilação lá era fake news, enfim, a gente tem esse tipo de coisa, mas foi um cara que ele se isolou, ele aprendeu a se isolar também na rede social para entregar o que ele tinha que entregar. Isso é muito legal, a gente viu também exemplos, eu vi o Wagner Romão, sabe, do Rio, ele soltou uns vídeos citando alguns casos, né? O próprio Medina teve aquela briga pré-Olimpíada, queria levar a esposa,
Aí depois teve a Buffoni brigando com o brasileiro que foi medalha de prata, a goleira do Brasil brigando com a menina na internet, que era uma Nossa, para-atleta. essa foi feia demais. Foi muito feio, não agrega, assim, acho que a maturidade do atleta também vem nessa, né, de aprender qual é o momento de, cara, não dá para mexer na rede social, chega, deixa eu me isolar aqui, entregar o que eu tenho que entregar, né, ou achar o ponto dele, né, mas é um caso da Simone Biles, é complicado, assim, no meio da Olimpíada tem muita coisa envolvida, né, tem muita gente envolvida na equipe, tudo, tem bônus, né, para muita gente ali, é difícil, assim, mas e tem um outro questionamento, será que a gente sabe toda a história, né? Se a história é só isso, Sempre. né? Se não A tem gente mais nunca sabe coisa. 100%, com certeza. E assim, mal ou bem, tem um julgamento que a gente pode fazer do caso da Simone, que é o seguinte: teve muita gente que falou, ela deixou o time na mão, que não é de fato verdade. Eles poderiam ter ido melhor com as notas dela? Fato, óbvio. Mas não quer dizer que eles não puderam competir. Né? Eles tinham uma ginasta reserva de altíssimo nível, tanto que eles conseguiram ficar com a medalha de prata por equipes. Nas finais por aparelhos que ela não participou, entrou a próxima colocada da classificação, ou no caso, por exemplo, do individual geral, entrou uma guria que estava em nono no individual geral, e apesar de se classificarem muito mais atletas do que isso, ela não ia poder participar da final porque ela era a terceira americana e só podem 2 por país. Então, quer dizer, ela abriu oportunidades também para outras pessoas, né, que não teriam. Ou até o caso das medalhas de ouro, né? A Rebeca tá com ouro aí no salto, a Jade Carey tá com ouro aí no solo. Eu tenho certeza que elas estão, tipo, Simone, se cuida, mas obrigado, Valeu. não vou reclamar que você resolveu não entrar na final, né? Tipo, vamos lá, né? Vamos ser realistas também. Com certeza. Bom, a gente está falando, eu brinquei no começo, né, que você é onipresente, está em todas, né? E você falou que daria sua vida para estar na Olimpíada, né? Então, quem te conhece agora não sabe que a Ana Lídia foi atleta profissional por muito tempo de triatlo, né? Lembra disso ainda? Não? Não, passado não, 5 anos, é um ciclo olímpico e a beiradinha dele que ficou sobrando, né? Não, me aposentei em 2016, mas foram 10 anos aí no triatlon profissional. 10 anos triatleta. Você chegou a morar em Brasília um bom tempo, não morou, não? Morei, eu me profissionalizei em Brasília, né? Eu sou eu sou natural de Goiânia, eu morei em Goiânia até eu terminar a faculdade, eu tinha acabado de fazer 21, e eu comecei a fazer triatlon no finalzinho da faculdade de engenharia, que foi a primeira que eu fiz. Então, ainda até eu terminar a faculdade, eu estava morando em Goiânia, e aí quando eu terminei, que eu resolvi ser triatleta profissional, né? Eu já estava conseguindo uns resultados legais aí no amador, aí eu fui para Brasília para treinar com o Leandro Macedo. Morei 3 anos em Brasília treinando com ele. Depois eu fui para Campinas, treinei um tempo com a Rosana Merino lá, numa época que a gente fez uma equipe feminina muito forte lá em Campinas. Treinávamos eu, a Vanessa Giannini, a Thalita Saab, a Silvia Fusco, a Carolina Furriela, a Tati Porto, Tuane Viegas. Tipo, a gente tinha um time muito forte feminino, então foi muito bom, porque a gente cresceu muito como atletas. Foi lá que eu tive aquele acidente, que algumas pessoas que me conhecem sabem. E aí depois eu fui para Florianópolis, e aí é lá que eu tô tem 11 anos já. Que eu brinco, eu brinquei, né, que você é da Onipresente, o que você fez? Engenharia civil, aí você gosta de culinária, trabalha agora, tem a Flows, que é produtora, mas também tem a parte de Atenas, que também faz camp. Aí você tá no Hot Root, aí você tá no Café Enorme. Aí eu abro uma live, eu brinco, abro uma live e eu falo, ué, Ana Lídia tá aqui. Aí viram um stories, Ana Lídia de novo, mas não é o perfil dela tá na live. O que é isso? Não é outra. Amanhã live com a Ana Lídia, falei, que isso? Essa mulher não para. Mas você sempre foi Não, atleta profissional e tinha uma segunda profissão também. eu sempre fui apaixonada por esporte, na verdade, né? Desde muito criança, assim, eu era a louquinha que fazia todos os esportes, acompanhava mais ainda. Se me perguntasse quando eu tinha 10 anos, assim, o jogo da terceira divisão do campeonato de boliche, se brincar, eu sabia o resultado, sabe? E eu fui nadadora até a categoria sênior, né? Até meus 20 anos eu fui nadadora, aí parei, aí comecei no triatlon, numa época que eu já estava fazendo engenharia civil, que foi meu primeiro curso. E daí, no triatlon que eu evoluí realmente como atleta, e quando eu comecei a ver esse potencial, tipo assim, nossa, nisso aqui eu posso me dar bem, porque na natação sempre foi muito ruim. Aí eu falei, nossa, nisso aqui eu posso me dar bem, então tá, beleza, vou investir nisso. E aí, em paralelo, eu sempre fui estudando e trabalhando, porque primeiro que a gente sabe que esporte no Brasil não é exatamente uma coisa muito rentável, né? Então, mesmo nos anos que eu estava no melhor da minha forma física, andando bem, ganhando prova, né, grande, eu fui tricampeã brasileira de longa distância, fui 8ª colocada no mundial de longa distância, na elite, né? E mesmo assim, eu chegava no final do ano, pagava as contas do ano, pagava, sobrava alguma coisa, muito pouco, não dá para você fazer um pé de meia para você
fica lá na frente, sabe? Então, tipo, é, eu sempre tive uma visão muito clara de que, tipo, não era no esporte que eu ia ganhar dinheiro, eu estava realizando meu sonho fazendo aquilo ali. E aí, por isso, eu fiz engenharia, depois eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos, depois eu fui fazer gastronomia, mas aí foi uma coisa meio hobby mesmo. E depois ainda fiz educação física, né? Então, hoje é as 3 faculdades que eu tenho. E aí, em paralelo, né, eu fui me encaminhando cada vez mais para trabalhar com o esporte. Então, comecei escrevendo, né, artigos técnicos, fui para mídia. O Mundo Tri foi uma das primeiras mídias que abriu as portas para mim. Lá em 2010, 11, eu comecei escrevendo coluna de opinião, depois eu comecei a escrever artigo técnico. Fui produtora do conteúdo de triatlon da revista VO2, que na época era a maior de ciclismo do país, impressa, né? E aí vim despertando essa veia de comunicação. E aí fiquei escrevendo, até que em 2016 veio a Flows, que nasceu como uma mídia, com a proposta de ser uma mídia colaborativa. Mas, como toda startup, a gente cresce para o lado que a demanda vem, né? E aí a gente teve uma demanda muito forte de produção de conteúdo. Tá? Aí investimos nisso, começamos a trabalhar muito fortemente com produção de conteúdo no esporte. E da produção de conteúdo, a gente começou a ativar esse conteúdo, e aí a gente virou agência digital, e daí a gente virou agência, e aí hoje tem o Athena, que é o nosso braço de mídia feminina. Então, assim, estando esporte, a gente topa qualquer projeto bom. E como é que tá, assim, e o desafio de ter sido mídia? Como é que é? Que eu sou novo nesse mundo, você sabe. E eu lembro que o Flows começou, eu lembro que todo dia eu entrava em 3 sites, que era o Mundo Tri, o Tri Sport Magazine e o Flows, todo dia para ver as notícias. E depois fui vendo, aí depois, hoje a galera nem entra mais, galera, entrar em site, você abrir, né, tem que avisar. O browser, O você tem que ter um browser. favorito lá que vai abrir primeiro. Não tem um arrasta aqui no browser, tá? Então, fazer mídia não é fácil, né? Todo dia criar Não, pauta para sair coisa. é difícil. Quando eu comecei, até na época no comecinho lá do Mundo Tri, a gente fez olha só como é que era, né? Não tinha toda essa tecnologia de redes sociais que tem hoje, pessoal. A gente fazia transmissão de prova pelo Twitter, né? E aí o Twitter não era com um smartphone legal, assim, que a gente digita, fala e ele lê, beleza. Meu, era aqueles telefones que eram de 3 letras por número. E daí o Vaguinho achava o máximo, porque eu digitava muito rápido naquilo, mas era assim, ó, tipo, 18 dígitos, assim, para sair uma palavra de 5 letras, entendeu? E aí a gente fazia a transmissão e mandava bala, assim, e começou, assim, esse mundo de redes sociais, esse mundo da comunicação tão rápida, né, do triatlon. Mesmo como atleta também, eu peguei muito esse boom, né? Então, quando lá em 2010, 9, eu acho que eu fui um dos primeiros atletas a tipo fazer post de patrocinador no Twitter, ia nadar, fazia a toquinha da Aquasphere ali na borda da piscina, tal. Então, assim, né? Hoje em dia um atleta nasce sabendo fazer mídia. Antigamente não era bem assim. Mas para você que está chegando nesse mundo agora, mídia, na verdade, é a gente contar com a maior imparcialidade possível tudo que a gente vê. E quando a gente gosta muito de um tema e a gente estuda aquilo com afinco, não tem muito segredo, né? É você estar sempre ligado e transmitindo as notícias e tentando sempre não transmitir um lado só da história, né? Que é a grande dificuldade, né? Filtrar coisa hoje em dia, né? Hoje em dia a informação vem muito rápido. A boa e a verdadeira e a fake news também, né? Então você tem que ter muito discernimento, filtrar tudo muito rápido e aí tá sempre escolhendo. E isso foi um processo que eu fiz muito pela Flows. A gente quer dar notícia rápido, ou a gente quer dar ela de um jeito diferente, né? E aí, por isso que a gente começou a ir muito para esse lado de produção do conteúdo. Para a gente poder fazer as coisas com um mínimo mais de calma, mas deixar ele com uma cara que a gente achava que era bonita, o cara ia ter gosto, tipo assim, não, beleza, eu já sei que o fulano ganhou, mas deixa eu ver como ele ganhou. E aí ele ia lá na Flows. Né? Então foi assim que a gente começou a produzir os conteúdos, por exemplo, do Ironman, e a gente, desde 2016 mesmo, logo que a gente abriu a Flows, em novembro de 2016, a gente fez a cobertura do 70.3 do Rio e do Ironman de Fortaleza. E ali, desde então a gente produziu todo o conteúdo de vídeo do Ironman no Brasil, fez cobertura de todos os campeonatos mundiais em Kona, desenvolveu Casa do Brasil. Então, assim, descobrimos uma forma diferente de contar o que estava acontecendo ali nesses eventos. E falando em notícias, vou fazer aqui um auto jabá que a gente lançou hoje, não sei se você viu, que foi hoje, meio-dia. A gente lançou o MT News, que é o nosso jornalzinho periódico, a priori vai ser a cada 15 dias também, para não ficar
inventando pauta, né? Sempre tem que ter mais conteúdo. Acho que agora vai ter bastante prova, então vai ser legal. Então tá aí no YouTube também do Mundo Tri, fazer o jabá aqui, né? O pessoal chegou até Muito aqui e bom. merece. Não vi porque é lançamento, mas vou ficar de Lançamento. olho. E é Saiu. bem isso que você falou, né? Hoje a gente tem esse desafio. Quando eu era produtora da revista VO2, imagina, a revista é mensal. Só que ela já é editada no final do mês para sair daqui a 20 dias. Então, eu estava no dia, por exemplo, 20 de agosto, contando o que aconteceu em julho. A gente não tem mais espaço no mundo para isso. Quando a Flows foi abrir, que foi um convite do Romulo, assim, a primeira ideia, né, o embriãozinho da Flows foi uma vez que o Romulo me chamou para conversar, Romulo Cruz, que é meu sócio, que é fotógrafo, e ele falou, vamos abrir uma revista de triatlon diferentona, de esporte de endurance. Vamos fazer de esporte de endurance, com conteúdo bem bonito, eu fotografo, você escreve. Aí eu falei, cara, eu acho muito legal, mas a revista tá quebrando. Tipo, porque é notícia velha. A gente tem que fazer uma coisa diferente. E daí a gente evoluiu na ideia, e daí veio um formato digital, e aí veio essa proposta da mídia colaborativa. Mas essa é a grande dificuldade da mídia impressa hoje. Ela fica muito atrasada, né? Então, ou você faz um conteúdo totalmente editorial, ou não cabe. E essa de notícias, sim, a gente tem essa necessidade de fazer um conteúdo rápido, né? Tipo, e não tem muito o que inventar. Então, tipo, o próprio boletim do Atena é um exemplo disso. Tem dia que teve um boletim que ficou com quase 10 minutos, que eu fiquei, tipo, acelerando para fazer o boletim ficar com menos de 10 minutos. Hoje, o boletim teve 3 minutos e meio, porque os brasileiros, infelizmente, não ganharam medalhas e não teve muita participação brasileira. Então, eu não tenho que ficar inventando moda. Amanhã, eu espero que a Martina Caena ganhe, que a Bia ganhe no boxe. Enfim, eu espero ter 10 minutos para falar de novo, mas notícia é isso, a gente tem que se ater ao que está acontecendo da forma mais objetiva possível, né? E aí, claro, se daqui a pouco, essa semana você não tem MT News, mas, sei lá, a Nicola Spiri resolveu ganhar mais alguma coisa gigante. Beleza, você vai lá e solta um boletim. Exato. Tem espaço para isso, né? O Mundo Tri tá aí para isso. Não, e assim, a gente tem testado também, tem visto muita coisa, como você falou, né? O comportamento das pessoas mudaram, né? O comportamento mudou, desculpa, no singular. Porque o pessoal não lê mais, né, o texto. Então, eu lembro, você falou, a gente estava brincando no negócio do Brasil, que eu realmente entrava todo dia e lia as notícias inteiras. Hoje o pessoal, às vezes, não lê um post e um texto curto. Então, o YouTube, né, tem sido um caminho muito longo. Então, a gente falou, cara, vamos tentar fazer uma coisa diferente, talvez mais dinâmica. E até um pouco do que você falou, trazendo até a notícia um pouco mais velha. Estou falando de Jogos Olímpicos. Já tem uma semana que foi o triatlon, né? Já tem, na verdade, quase 10 dias que foi o triatlon. Então já é notícia velha, todo mundo já sabe quem ganhou, mas tentando trazer alguma opinião, alguma coisa diferente e mais divertida, porque também a galera tá na correria, às vezes, pô, em 20 minutos você consegue pegar, fazer o catch-up do que aconteceu na semana e seguir, né? Então... E uma coisa curiosa, né, Gabriel? Eu acho muito impressionante como cresceram os podcasts no Brasil num ano de pandemia. Por quê? Lá fora, a gente sabe que podcast é uma coisa muito famosa, muito grande, tem muito tempo. E no Brasil demorou muito a pegar a moda, muito. E mesmo assim, quando pegou o podcast, eu, por exemplo, onde é que eu escuto podcast? No trânsito. Adoro, né? E aí, no ano de pandemia, não estava tendo trânsito. Como é que as pessoas conseguem escutar tanto podcast? Né? Era muita carência, na verdade. Mas agora o trânsito voltou, então, tipo, é um horário excelente, né? Esse boletim, por exemplo, o MT News, eu imagino que seja a mesma coisa, e o MT Cast que a gente está gravando hoje, e os boletins da Atena, a gente vai fazer o mesmo formato. Meu, beleza, a gente grava o videozinho ali, o que é boletim curto eu vou soltar em GTV, vai estar no YouTube, e vai ter o formato podcast, porque a pessoa, tá indo para o trabalho, eu quero saber o que aconteceu esse final de semana, eu quero saber quem que se deu bem, eu quero saber quem que se deu mal, e aí você já indica ali na hora, quer ficar sabendo mais? Olha, tem um artigo ali, né? Eu amo artigo, eu adoro me aprofundar nos assuntos. E não tem tempo para fazer isso num boletim de 10 minutos. Mas eu já falo, sabe a Silvana Lima que eu falei do surf? Então, tem um vídeo super legal, um documentário sobre a história dela, tal, lá no BBC. Aí você vai direcionando o cara para o lugar que você quer. Mas, né? E aí, dependendo do nível de curiosidade, ele segue na notícia. Deixa a dica também para a galera que quiser ouvir o podcast, eu ouço sempre na velocidade 1,5 e eu vejo... Nossa, foi a melhor coisa que o Melhor coisa. WhatsApp fez. Porque no YouTube, essas coisas já era padrão. Já é Agora, padrão. depois que o WhatsApp acelerou a mensagem, gente, nossa, melhor coisa. Eu pedalo muito no rolo, então é a hora que eu assisto muito podcast, eu gosto de assistir. Quer dizer, eu tenho o YouTube Premium lá e eu fico vendo no Spotify também, mas
no pedal, fico lá no rolo ouvindo esse negócio e fica... Aliás, quem ainda não assina o YouTube do Mundo Tri, assine, tem que ir lá clicar no botãozinho subscribe. Por quê? Porque a gente precisa de um Esqueci. monte de assinantes para a gente poder rentabilizar os vídeos e produzir mais conteúdo de qualidade. Então, quem ainda não é assinante, fica esperando sair conteúdo novo, vai lá, dá o subscribe. E mais importante, gostou do vídeo? Dá um like, que não custa quase nada, mas ajuda a gente no algoritmo do YouTube. Então, por favor, façam isso com o Mundo Tri. Muito obrigado. Eu tinha, na pauta, eu monto a pauta, eu tinha colocado esse texto, esqueci de falar. Sou o pior blogueiro do mundo. Mas é verdade, tem muita gente, a gente joga muita coisa no YouTube, que é onde rentabiliza mais, e eu acho que a galera gosta, né? O negócio do visual tem pego bastante, e é isso, deem like, joinha, compartilhe com os amigos, todos, para a gente entregar mais. Bom, a gente falou bastante de esporte feminino, e, bom, eu vejo uma evolução muito forte. Você está com a Tena agora, como falou, que muita mulher entrando no esporte, né? Como é que você vê esse cenário, assim? Você vê... Vamos falar o cenário amador e o cenário profissional, assim, que você vê de mulheres no esporte, no triatlon, vai, especificamente, ciclismo e derivados ali, né? Tá. Bom, eu acho que, primeiro, né, hoje a gente vê um número muito pequeno de mulheres na elite do esporte, né? Então, por exemplo, a gente tem visto nas competições, por exemplo, o field masculino no triatlon, especialmente aqui no Brasil, né? Vamos falar de Brasil. O field masculino é muito grande e o feminino é muito pequeno. Mas o nível de competitividade, o tempo da primeira para a última do feminino é muito mais próximo do que o primeiro para o 10º no masculino. Por quê? Culturalmente, a gente não foi educada a seguir na carreira esportiva, né? Eu tô falando da minha geração para trás, né? Uhum. Então, tipo assim, esporte, a gente não era incentivada a partir da adolescente. Não. Mesmo os pais que incentivavam a criança a fazer esporte, né? A menina a fazer esporte, chegou na adolescência, deu. Sabe, minha mãe sempre me incentivou, mas quando eu comecei a nadar 200 borboleta lá no infantil, tipo, seu ombro tá meio grande, sabe? Tinha muito dessas coisas. Então, a mulher que chegava, né, nesse nível de elite e eventualmente chegava na elite, é porque ela já tá lá, sabe? Uhum. A mulher, culturalmente, ela é muito menos de dar as caras, assim, sabe? Tipo, ela só vai pra elite se ela, tipo, tiver convicção absoluta que ela vai se dar muito bem naquilo. Quantas amadoras a gente tem no Brasil que poderiam muito bem estar competindo na elite, né? A La Fabrini, Carol Bilato, a Cissa. Meu, a gente tem uma penca de amadoras de elite a nível mundial. Mas culturalmente a gente não tinha esse ímpeto de chegar no tipo, beleza, tô andando bem, já vou para elite. Era raridade. Isso eu acho que é um comportamento que vai ficar cada vez mais normal. Acho que a gente vai começar a ter mais mulheres vindo para a elite do esporte. Então, isso é uma coisa positiva do ponto de vista de ter mais gente em quem se inspirar, né? A gente está vendo bons resultados das atletas mulheres, a gente vai falar, não, também posso fazer isso, e isso vai gerando um ciclo muito positivo. Do ponto de vista do amador, eu acho que também tinha uma barreira de entrada muito grande, né? Tipo, a mulher que não fez esporte na infância e na adolescência, não começava na vida adulta. E hoje a gente está vendo muito esse crescimento, né? Então, tipo, a mulherada que foi sedentária a vida toda e está com 40 anos comprando a primeira bicicleta e fazendo escolinha de bicicleta, que era uma coisa que você não via. Tipo, quando eu comecei a triatlon 15 anos atrás, não tinha escolinha de bicicleta. Ou você sabe pedalar ou você não sabe, né? Aí você já entra direto numa assessoria. E tinha um monte de tombo no começo. Né? Então, hoje em dia tem escola de bicicleta, tem assessorias especializadas em mulheres. E eu acho que isso é muito positivo, porque daí quebra essa barreira de entrada, né? Vai motivando as mulheres a tentarem uma coisa nova. E aí essa mulher, ela vai ficar muito mais confiante, ela vai trazer... A mulher é muito mais social que o homem, né? Então ela vê que faz bem para ela, que faz bem para a autoestima dela, para o físico dela, para a cabeça dela. Ela vai lá e traz uma amiga, ela incentiva a filha, né? Então, assim, eu acho que é um ciclo, realmente. E ver mais mulheres se dando bem no esporte só vai fomentar esses ciclos muito positivos, assim. E aí, depois que as mulheres estiverem com tudo no esporte, elas não são só mais sociais, né? Mas elas também são mais consumistas. E tem muita marca muito de olho nisso, né? Inclusive, com certeza, né? As marcas de bicicleta, por exemplo, estão muito de olho nisso, porque a venda de bicicleta sempre foi, sei lá, 80, 90% homem, 10, 20% feminina. E hoje em dia é muita mulher comprando bike. E mulher gosta de comprar, e gosta de comprar a bike boa, a bike bonita, a bike, né, que faz diferença, e vai trocar de bike mais cedo. Então, assim, é bom para o mercado inteiro, não tem como falar que não.
Fora roupa também, né? Se preocupa com mais detalhes, com mais... É outro olhar, né, para o esporte. Tanto que a gente vê a quantidade de marcas que estão surgindo de roupa esportiva, né? De roupa de ciclismo, de roupa de triatlon. Tem espaço, né? A mulher é vaidosa. E, cara, isso não é ruim, não. É bom, sabe? É mais coisa que a gente movimenta no mercado do esporte. Então, eu vejo esse crescimento muito grande. O crescimento de bike, do mercado de bike mesmo, entre as mulheres, eu acho que só não está maior porque não tem bike no mercado, né? Acabou, né? Tipo, as vendas de bicicleta cresceram 83% em 2020 no Brasil. Hoje em dia, se você tem vontade, tem dinheiro, sabe que bicicleta você quer, e você chega na loja, ele vai falar, eu sinto muito, só vai chegar em fevereiro. Né? E isso é absurdo se a gente pensar em 2 anos atrás, mas é o que está acontecendo. E outra coisa que é muito curiosa, se você chegar na loja, é bem provável que ele tenha uma bike tamanho 54. Ele não vai ter a 48, 49, 50. Ele não tem a feminina, mas a 54 tamanho M que ele vendia padrão homem, até tem, né? Então, sorte de vocês, não é azar de quem é pequenininho igual a gente. Agora, o problema é o dólar que subiu, eu não consigo comprar 54, ficar 52, assim, não consigo comprar nada. Mas e as Isso tá encomendas, né? complicado. E quando a gente achou que a gente ia ficar mais feliz, com o tal da tributação, deu para trás, né? Mas assim, eu acho que também com o crescimento, acho que é lei da oferta e da demanda, né? Por enquanto a gente está tendo muita demanda e não tem bike suficiente, então é óbvio que o preço vai subir. Daqui a pouco isso vai se equiparar, o preço vai ficar um pouco mais normal, né? A partir do momento que tiver produto no mercado para entregar, a tendência é que essa estabilidade volte a acontecer. Agora não tem como, né? Por que alguém vai baixar um preço de bicicleta se todo o tanto que ele coloca para cima vai vender? Porque eu estava falando da encomenda, porque encomendava o tamanho masculino mais, né? Que você falou, era 90-10, né? Então, o perfil de pedido era esse. E conversando com todos os lojistas... E fora que muita gente, quando foi começar a pandemia, falou, para tudo, porque vai parar tudo. Então, cortou o pedido. E aí, depois, quando quis colocar, não tinha mais, né? Porque aí a fábrica já tinha parado, já tinha dimensionado, enfim. Então, é um erro atrás do outro ali de previsão do que ia acontecer nessa pandemia, que ninguém nunca soube e continua não sabendo até hoje. E aí, deu nisso, né? E você montou o camp só de mulheres, né? O Athena, a ideia é esse. A parte feminina. Então, duas coisas que eu via muito, assim, eu treinei muito com homem, né, na minha carreira profissional, primeiro porque tinha pouca mulher e pouca mulher que andava forte, né, e aí, quando outras mulheres começavam a andar, eu via muito uma barreira do tipo assim, principalmente para essa questão de camp, eu não vou porque eu vou sobrar e se eu sobrar eu vou atrapalhar. Então, tipo assim, era insegurança primeiro de sobrar e segundo de atrapalhar ou fazer alguém diminuir o ritmo para acompanhar o ritmo dela. E eu acho uma pena isso, porque hoje a gente tem muita mulher andando bem, treinando direitinho, com condição de fazer coisas desafiadoras, e aí às vezes se proíbe, né? Não se permite ir numa coisa legal dessas, assim, com medo de atrapalhar, ou enfim, de ser mal vista, que eu acho um absurdo, né? Mas tudo bem. E aí a gente falou, cara, vamos fazer então um camp para mulher, né? Que a gente vai dar 100% de atenção, que a gente vai dar 100% de suporte, que, cara, quem quiser andar rápido vai andar rápido, quem quiser andar devagar a gente vai estar lá dando suporte, mas principalmente assim, que elas se sintam confortáveis, que ela não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que prestar conta para ninguém. E foi muito legal a adesão. Então, em novembro do ano passado, a gente fez o primeiro Athena Cycling Camp só para mulheres. Como eu falei, né? As marcas também estão muito interessadas nesse movimento feminino, então foi ótimo, porque a gente teve grandes apoiadores, né? A Specialized comprou o projeto, mandou... Olha, o mais legal que a Specialized fez, né? Além deles oferecerem um apoio mecânico e a cobertura fotográfica do evento, eles mandaram pra gente 5 bikes Turbo Creo emprestadas, que são as e-bikes de estrada deles. Então, o que a gente fez? Quando a gente fez um percurso super desafiador mesmo, tipo, gente treinada sofre, homem, mulher, não tem essa não, é duro o negócio, né? Que a gente fez Morro da Igreja, a gente fez Serra do Rio do Rastro, volume alto, pedal duro. E daí chegava, por exemplo, no Morro da Igreja tem um trecho que tem 1 km a 21% de inclinação. Aí eu chegava ali, pá, travou, desceu da bike. A gente ia lá, colocava a bike elétrica ali, a pessoa passava e via, né? Porque a bike elétrica, ela não vai sozinha. Você tem que pedalar, você tem que fazer força, ela entrega a mais, mas ela não te dá nada sozinha. E aí, as gurias começaram a perceber isso, que tipo que dava, que faltava muito pouco para elas estarem fazendo aquilo ali. Ter a experiência de andar junto com um pelotão, que às vezes elas não teriam condição de andar sem a bike assistida, né? Então, assim, foi muito positivo isso.
A gente teve o apoio da Cliff, que é uma empresa de seguro, então as mulheres se sentiram seguras o tempo todo, né? Então, assim, uma série de marcas que entraram com a gente e eu não vou fazendo propaganda de todas aqui no teu espaço, mas as empresas estão vendo que tem necessidades diferentes para essas mulheres que estão entrando no mundo da bike. Na verdade, para todas as pessoas que entram, né, que são entrantes no mundo do esporte, tem uma série de necessidades que são diferentes daquelas dos iniciados, né, vamos colocar assim. E as mulheres têm mais algumas diferentes e tem também uma reciprocidade, eu acho até, sabe? Elas, o pessoal gostou da Specialized, a gente já vendeu uma bike elétrica logo depois do Cape, sabe? Então, tipo assim, tem espaço para fazer eventos femininos, tem marcas interessadas nesse mercado e elas estão tendo retorno. Então, isso é muito legal, porque daí a gente vai começar a ver mais visibilidade, a gente vai trazer mais mulheres cada vez para esse esporte, né? Ironman mesmo é um que tem muito espaço. Hoje no Brasil, 1 em cada 4 participantes, colocando alto, né? Na verdade, é um pouquinho menos que isso, são mulheres. Meu, tem muita mulher para começar a fazer esse esporte ainda, começar a fazer essas provas, né? Então, e no ciclismo, mais ainda a diferença é 1 para 5, dá para a gente subir muito isso ainda. Um dos desafios que a gente tem aqui é tentar desmistificar essa coisa do esporte. Eu acho que também o triatlon é difícil, é duro, mas não é impossível e qualquer um pode começar a fazer, enfim, homem, mulher, gordo, magro, enfim, qualquer pessoa pode fazer. E acho que o legal é isso, mostrar que tem espaço, não pode ir bike por enquanto, mas que também não é... No mountain bike já pode. Já no pode, mountain né? bike já tem a categoria e-bike, não é nada fácil, tá? Inclusive, para quem acha que é tranquilo. Mas uma coisa que a gente estava falando outro dia, Gabriel, sobre a questão de estar no lugar da pessoa, né? Da empatia. Para você, às vezes, é muito difícil ver uma barreira de entrada para uma mulher no esporte, né? Ou, como a gente até comentou da Fernanda Pilege, que postou outro dia, de pensar com que roupa que ela vai sair para treinar, ou o horário, ou o lugar que ela vai treinar para se sentir segura, né? A partir do momento que você tem mais gente contando essas histórias, mais mulheres se unindo para treinar, a tendência é que esses problemas vão, de fato, diminuindo, né? Então, é muito positivo ter esse grupo de apoio, realmente, nesse momento de entrada no esporte e no desenvolvimento dele, claro. E tem mais camp programado para esse ano, se o calendário deixar? Tem. Essa semana a gente está soltando um. Vamos fazer agora no feriado de 7 de setembro. Vamos fazer um camp de 4 dias de novo na Serra Catarinense, que é realmente uma região muito, muito incrível, com um asfalto bom. Inclusive, você e a Marina estão convidadíssimos. Mas tem camp feminino, sim. Dessa vez a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Teve tanta demanda dos maridos que falou, pô, eu queria acompanhar minha mulher, deixa eu ir, eu fico sozinho lá no fundo, que a gente vai aceitar. As mulheres que quiserem trazer os acompanhantes, né, os maridos, os namorados, vão ser bem-vindas, sim. Então vai ser um Women e Family Camp, dessa vez na Serra do Rio do Rastro, no feriado de 7 de setembro. Vocês fiquem ligados nas redes do Athena Sports, né? Então, pessoal que ainda não segue, Athena com th.sports em inglês, é a nossa mídia feminina e que vai ter todas as notícias aí do nosso próximo camp, e tem lá todo o documentário da série passada para vocês verem que é acessível para todo mundo. A gente tinha mulher de 50 mais, a gente tinha atleta que saiu pegando um monte de a gente tinha ciclista profissional, todo mundo misturado, e foi uma super experiência para todo mundo que participou. Profissional foi a Tota que foi? Não. Não, na edição passada do camp, a gente tinha a Edna, que é uma ciclista do Havaí, e a gente tinha a Giovana, que é uma ciclista da Memorial e que também é médica socorrista do time da Cliff. Então, olha que legal, a gente tinha uma mulher pedalando dentro do pelotão e que se desse qualquer problema, ela já estava ali no meio da confusão. Ela foi uma das líderes do grupo. Foi muito legal. Não, isso é legal demais, porque eu lembro lá atrás da corrida de rua, quando começaram as corridas femininas, né? No começo eu falei, pô, mas para quê, né? Ter uma corrida segregada? E depois, conversando com a Marina, minha namorada, falou, cara, era animal porque eu podia fazer uma corrida onde ninguém cuspia em mim, onde eu podia ultrapassar alguém que não... E assim, não é que a gente cuspa nas pessoas, né? Mas assim, você tá lá correndo, performance, né? Joga as coisas, não sei o quê. E ela falou, pô, ultrapassava um homem, o homem não deixava ultrapassar, não se sentia bem e tal. Então, era uma corrida que, beleza, podia fazer performance, mas era um clima muito mais ameno, né? Não ameno, né? Todo mundo tá lá também, tem muita gente querendo fazer força, mas era menos agressivo do que uma corrida com os homens, cotovelando ali na frente para fazer, me ultrapassou, não, a mulher não pode me ultrapassar, não posso perder. E eu acho que é um caminho legal, né? De abrir, de trazer as pessoas. E como você falou,
em termos de business, né? Especificidade, né? É um kit diferente, é uma entrega diferente, marcas diferentes podem se associar, né? E abre o mercado para todo mundo. Eu acho que principalmente para quem está começando, né, essa barreira de, tipo, não ter que provar nada para ninguém é muito interessante, e essa questão dos kits, das necessidades mesmo de um grupo e de outro, né, principalmente, mas eu acho que principalmente quando a gente fala de iniciante. A atleta que já está inserida no meio, que já está treinando, que já está competindo, já tem um monte de amigo homem, já está acostumada a tirar racha com o amigo homem que não deixa que ela passe mesmo, e vocês sempre fazem isso, não tem jeito. Aliás, homens, por favor, aprendam. Se uma mulher te passar, é porque ela tá mais forte que você. Não interessa se ela tá fazendo tiro, senão não dá um tiro e para na frente dela, que você vai atrapalhar o tiro dela. Né? Um pouquinho de respeito. Depois, a hora que você tiver mais forte que ela, você passa de volta, não tem problema. Né? Ciclovia de São Paulo que o diga. Meu Deus, é impossível passar um homem assim com tranquilidade, mas ok. A gente vai se acostumando com isso também. Em relação também ao esporte feminino, bom, a PTO tem feito um trabalho bem grande, né, em relação a isso agora de equilíbrio de premiação, a parte também da bolsa, né, para gestante, né, tem um salário, né. Como é que você vê esse cenário do esporte com a PTO chegando aí? O triatlon, a gente é muito feliz, eu acho, por ser um esporte novo, ele começou do jeito certo. Então, a gente nunca teve no triatlon um histórico de premiação diferente para homens e mulheres. Isso a nível internacional, isso a gente falando de Ironman, a gente falando de Challenge, a gente falando de ITU, a gente falando de CB3, a gente falando de organizações privadas. Então, assim, até, por exemplo, o Troféu Brasil ou o Sesc Triathlon, que é um circuito que existia nas antigas aqui no Brasil, quando nunca teve premiação diferente, tipo, o primeiro lugar do homem sempre recebeu a mesma coisa. O que eles faziam era a premiação é de primeiro a terceiro se tiver menos de 10 inscritos, se tiver mais de 10 inscritos é de primeiro a quinto. E aí, ok, entendeu? Porque a gente que se puxa para colocar 10 mulheres na prova. Mas tá ok. A possibilidade de ganhar dinheiro é igual para homens e mulheres. E isso sempre aconteceu no triatlon, que é muito legal. O que não acontecia no triatlon era ter espaço, era ter visibilidade igual para homens e mulheres. Isso, historicamente, era muito diferente. E a gente teve excelentes atletas mulheres em várias épocas. Aqui no Brasil, a gente, por sorte, tinha a Fernanda Keller, que foi simplesmente o maior nome que a gente já teve no triatlon de longa distância, e por isso atraiu a visibilidade para o feminino, né? Mas lá fora não era tão assim. E aí, por isso, uma pessoa como a Daniela Riff, que nunca perdeu um triatlon de Ironman na vida, nunca ganhou também, como ganha, por exemplo, um Lionel Sanders, que não ganha, né? Tipo, ele é muito bom, ele é sensacional, ele é incrível, todo mundo adora acompanhar as treinos, mas não ganha. E ele não pode estar ganhando mais do que uma mulher que nunca perdeu, sabe? E eu acho que a PTO começou a enxergar esse tipo de coisa e começou a fazer o quê? Oferecer visibilidade. Então, se você entra lá, tem uma série sobre o Frodeno, sobre o Sanders, mas tem uma série sobre a Daniela Riff, tem uma série sobre a Lucy Charles, mostra que as histórias dela, que a batalha dela, que o tempo dela é incrível igual do homem. Né? Então, isso é muito, muito legal. E aí, o outro movimento que eles fizeram que foi muito interessante também, a própria Collins Cup, né? Que é uma prova por equipes com homens e mulheres. Então, aquele movimento igual que as Olimpíadas estão fazendo. Vamos aproveitar que esses caras têm toda essa visibilidade e vamos puxar isso com as mulheres também. Vamos colocar todo mundo para competir ali. Que aí o cara que vai torcer para o time Europa vai torcer igual para Daniela Riff, igual ele torce para o Frodeno. O cara que torce para o International vai torcer para o Sanders, mas vai torcer para a Mirinda Carfrey igual, sabe? E isso é muito legal para o esporte. E aí a outra coisa que eles fizeram, que foi muito, muito interessante, foi finalmente dar uma oportunidade para as mulheres terem licença maternidade, né? Serem realmente profissionais, né? Então, se você trabalha no emprego convencional, você tem o seu direito, tipo, de teve filho, ok. Você tem ali 6 meses de licença maternidade depois. E no triatlon, você não competia, então você não tinha renda de premiação. Vários patrocinadores caíam fora, porque você não tinha visibilidade esportiva naquele momento. E aí, o que você vai fazer? Né? Basicamente, ter filho era praticamente se aposentar, né? Salvo raríssimas exceções que já estavam muito bem estruturadas financeiramente antes da maternidade. E aí a PTO lançou a licença maternidade para as atletas que estão ranqueadas. Então, quer dizer, se você realmente é profissional daquilo, quando você tiver que parar para ter filho, a gente vai te apoiar, vai continuar te mantendo aqui. Vai ter congelamento de ranking, né? Que é uma coisa que a ATP já faz também no tênis feminino. A WTA já faz no tênis feminino, desculpe. Então, isso é realmente pensar numa estrutura profissional, né? Eu acho que pensar no esporte como um todo e não só... Tipo, a gente ficou anos brigando 50 Women to Kona, sabe? Foi uma campanha que rodou 10 anos atrás, quando eu era profissional, porque antes era basicamente, tinha as regras, ganhou a prova, você está classificado para Kona, vamos, pá.
era mais ou menos igual, tal. Depois, quando eles vieram com o esquema de ranking, eram 50 vagas para homens e 30 para mulheres. Por quê? O que custa colocar mais 20 mulheres naquele pier ali? Aí depois viraram 50 e 35. Tipo, oi? Continua. Né? Tipo, uma coisa tão óbvia. Aí, né, agora voltou atrás esse sistema de ganhar prova e tal, os números vão ser muito parecidos. Né? Então vai ser mais ou menos 57% de homens e, enfim. Mas vai ser mais próximo. E é isso que é o caminho, né? Realmente dá oportunidade para todo mundo estar ali, porque aí quando a competição está ali, as pessoas conseguem ver que é bom. Né? Todo mundo estava assistindo futebol feminino, torcendo, né? Vibrando. Eu vi comentário de homem, já que estamos nessa vai e volta de Iron Man e Olimpíada, as quartas de final que o Brasil perdeu para o Canadá lá, eu vi comentário de homens assim falando, cara, a Rafaela e a Tamires jogam de terno. Eu falei, mais ou menos isso aí, mas tipo assim, né? Tipo, cara, é bom mesmo, dá uma chance, assiste esporte feminino, porque é bom. Não é porque a gente está pedindo, não é lacração, né? Todo mundo adora falar agora essa palavra, lacração. Não é não, é bom, vai lá assistir que você vai ver que é bom. Né? Então é isso que a gente pede, espaço para mostrar que é bom só. Não, e até falando, né, que o site, o perfil da PTO, né, no YouTube tem muito vídeo legal, tem uma série agora com a Chelsea, esqueci o sobrenome dela, porque ela tá voltando, né, de licença maternidade, que é muito legal também. Então tem as histórias da Reef, ficou muito legal o vídeo da Reef, tem uns 10 minutos, eu acho que não tá legendado só em português, tem a legenda só em inglês, mas bem legal também. E até corroborando com o que você falou, né, do esporte feminino, a melhor classificação de um triatleta uma triatleta brasileiro nas Olimpíadas é uma mulher, que é a Sandra Soldan, em 2000, 11ª, e o Leandro Macedo ficou em 14º nesse ano, que também foi a melhor classificação até hoje no brasileiro, mas a melhor no ranking lá, triatlon, é uma mulher, que é a Sandra Soldan, em 11º. Então, eu acho que se eu não estou muito enganada, também ainda está a Sandra, que é médica, né? É mais uma dessas que... Aliás, eu vou fazer um adendo depois desse comentário. A Sandra é médica e ela, depois de se aposentar do triatlo, ela ficou trabalhando na ABCD, na Associação Brasileira de Controle de Dopagem, que é super legal, né? Trabalhando por esporte limpo. Mas o comentário que eu ia fazer é uma curiosidade, na verdade. Nos esportes femininos em geral, mas o triatlon é um grande exemplo disso, existe um número absurdo de mulheres super qualificadas, que são, assim, médicas, doutoras, PhD, pós-doutoras, e que estão ali fazendo esporte profissional. Então, ainda existe no esporte, né, essa mentalidade, tipo, cara, para mulher, né, eu não vou ganhar dinheiro com esporte, então é melhor eu fazer outra coisa. E as mulheres não fazem mais ou menos, não. Elas são muito, muito ninjas naquelas duas coisas que elas fazem, né? A Didi Grisbauer é uma atleta que está com 50 anos mais, né? Eu acho que ela está com 51 agora. Compete na elite ainda, natação e pedal, assim, tipo, estava disputando com a Pamela, natação pedal lá em Lake Placid, né? Na corrida perdeu, claro, mas assim, 50 e poucos anos, PhD, trabalhou no mercado financeiro lá na Bolsa de Nova York, assim, tipo, não é qualquer, né, qualificação. A campeã olímpica agora da prova de estrada feminina é pós-doutora em matemática. Então, assim, cara, olha quanta gente que, por não ter uma fonte de renda segura ali com o esporte, teve que se qualificar muito em outras áreas, né? Então, é curioso. Além de serem boas atletas, as mulheres com certeza sabem dar boas entrevistas, que são muito crânias. Não, com certeza. E uma que eu sou fã incondicional é a Nicola Spirig, que é impressionante. Ela faz filho, ganha medalha. Faz filho, ganha medalha. Agora não ganhou medalha, ela ficou em 5ª ou 6ª. E isso porque ela teve vamos ver filho. Se não vem mais um filho, né? Porque as 2 Olimpíadas anteriores, logo depois veio um filho. Então vamos ver se não vem mais um agora. E ela com 39 anos, classificando de novo para os Jogos Olímpicos, destruindo na meia distância, ela metendo 10 minutos, 15 minutos na meia distância, isso com Lisa Norden competindo, tipo, não era ela contra a galerinha do bairro, não, ela era elite, metendo 10 minutos de bike road, eu lembro, foi o challenge Salou, ela de bike road, porque estava treinando para as Olimpíadas, não quis mudar de bike, e meteu acho que 10 minutos, 12 minutos na segunda colocada. E ela treinando para as Olimpíadas, não é que ela está treinando para meio Iron. Eu acho ela impressionante. Eu acho ela é muito legal. Tem muita mulher incrível. E para quem nunca assistiu, a chegada entre ela e a Nisa Norden das Olimpíadas de 2012 que ela ganhou, para mim essa e uma chegada que tem do Whitfield e do Bevan Doherty lá atrás também.
São, para mim, as 2 melhores chegadas de qualquer esporte de toda a história, assim, é inacreditável. Então, procurem aí, Lisa Norden versus Nicolas Pirig e Vivian Dockett versus Simon Whitfield, história do triatlon para vocês. De 2012 a gente até botou no post, a gente fez o recap aí pré-Olimpíada, que tá aquela foto daquela chegada da Spirig metendo o peito, foi pro Photoshop, né? Porque, nossa, foi animal, aquela chegada foi animal. E você falou de Ironman, a gente falando de Ironman, fazendo adendo agora para os homens, você viu o que o Blumenfeld falou? Que ele quer ganhar Kona esse ano, você chegou a ver? E quem duvida? Eu quem duvida daquele viking gigantesco indo com tudo para Kona? Assim, pro azar dele, tem Frodeno numa forma absurda, né? A gente tá vendo que o cara tá muito bem, tá inteiro, ele tá treinando na medida, ele não tá competindo muito, ele só vai aparecer lá e fazer o dele, né? Então, é um concorrente de peso aí para os planos do Blumenfeld. O próprio Patrick Lange, né, que tá sumido, assim, por mim, ele continuaria sumido, não é um cara quem eu simpatizo, se alguém tiver algum problema com essa polêmica, pode me chamar no privado, porque eu não vou falar publicamente sobre ela. Clickbait aqui. Eu não gosto do Patrick Lange, vou botar a capa do podcast. Mas, cara, Blumenfeld nada muito, pedala um absurdo e tá com velocidade de corrida. Se ele conseguir colocar volume para fazer uma maratona sem se quebrar, apesar daqueles 250 quilos que ele deve pesar, então, com certeza, é um nome que todo mundo vai gostar de ver nas Olimpíadas, né? E tem um detalhe, né? Além do Blumenfeld campeão olímpico, tá todo mundo louco de curiosidade para ver o nosso ciclista Pro Tour, né? Cameron Wurf, que tá voltando aí pro circuitinho de triatlon, já fazendo bonito, né? Tipo, sai de uma volta, de uma grande volta e entra num triatlon e faz segundo e, né? Vai ser bom ver o cara em Kona de novo. O Wurf tem a vaga, mas o Blumenfeld ainda não tem a vaga. Isso que é legal. Ele vai fazer... Mas isso é moleza, né? Ele vai para Copenhagen, que é uma prova super rápida, fria, tranquila para ele, plana. Para ele ali correr 2 horas e meia é tranquilo. Ele vai para Frankfurt ou Copenhagen, um dos dois que ele vai fazer, porque Frankfurt foi jogado para agora também. Só que ele quer ganhar, ele quer ser campeão mundial ainda também do WTS. Então ele vai para Edmonton, ele volta e ele tem que acostumar com a bike TT. E engraçado você falou do shape. Eu lembro, acho que foi 2014. O Colucci até botou o vídeo recentemente que ele, o Alistair em Edmonton também, ele, o Alistair e o Blumenfeld saíram numa fuga. O pedal era mais duro e saíram numa fuga. E foi a primeira vez que eu tive contato com o Blumenfeld. Eu lembro que estava com uns amigos, a gente chamou ele, acho que eu falei isso com o próprio Colucci quando a gente gravou, que a gente chamou ele de Bundudinho, porque ele é um cara grande. Ele não é gordo, troncudo, mas ele é grande, né? Ele é troncudo, mas ele era mais gordinho na época. E todo mundo se viu representado agora nos Jogos Olímpicos, né? Olha lá e tal, o cara... Então, assim, desde 2014 o cara tá também na evolução dele ali na ITU. Eu não consigo chamar de World Triathlon, é ITU e vai ser ITU por enquanto. E ele foi, nesse dia ele atacou no pedal e quebrou na corrida, foi lá, sei lá, 30º, enfim. Mas você já via que o cara não tinha muito parafuso, porque já estava com Alistair e Colucci. Né, Colucci que tinha um apelido de The Link, né, que é o elo, porque ele sempre saía atrás da água e emendava o pelotão de trás com o da frente, né? Então ele tinha esse apelido na época era ITU, né? Não era World Triathlon ainda. Então, The Link. E aí agora ele ganhou, todo mundo se viu representado, falou, beleza, o gordinho ganhou. Ele não é gordinho, né? Mas ele tem aquele shape, parece, ele botou foto, acho que no começo ele ficava mais incomodado, por isso ele botou algumas fotos, a galera falando que ele era gordo e tal. Mas deu para ver quem corre para 29 baixo, 29,5 ali, não é... Pode estar gordinho, tranquilo. Pode que for, dane-se. Ele entregou. Tá usando até sunga branca, né? Macaquinho branco, né, no caso. Macaquinho branco com sunga delta. Não tem problema de autoimagem. Nenhum. Mamilos transparentes. Nossa, que roupa horrorosa. Foi a deles e a da Espanha também. O Mário Mola tá com as fotos. Nossa. Não, horroroso, gente. É um pouquinho de bom gosto, né? A World Triathlon é tão cheia de regra para o uniforme, né? Tem que colocar o nome do país em 3 letras, a marca do patrocinador de um lado, a bandeira do país do outro, mas, cara, branco, vamos proibir, né? Nem que seja num estilo meio... Para quem não conhece, tem as famosas regras do Velominati, né, no ciclismo, assim. É uma brincadeira que as pessoas levam bastante a sério, né? Então, assim, coisas que você deve fazer, como que você vai combinar a fita do guidão com a quadra da bicicleta, com a roupa. E uma das regras é, tipo, você está proibido de usar bermuda branca.
A não ser, talvez, se você for o campeão mundial para combinar com a camisa arco-íris. Mas, assim, olha lá, de preferência, preto. Na dúvida, Exato. preto. Então, assim, galera do triatlo, vamos aprender com o Velominati, né? Proibido bermuda branca, ninguém merece. Não, e eu acho a roupa tão bonita da Noruega na ITU, né, na World Triathlon. O uniforme da Noruega, aquele azul, e o da Espanha, aquele vermelho lá. Não sei que diabo botaram aquele branco. Mas, enfim, Calor, né? Calor. A gente até entende a questão do calor, mas põe um cinzinha. Branco não, É. gente. Não, mas, pô, o calor, o Alistair Brownlee lá, os Brownlee correram em Cozumel com aquela escura da Grã-Bretanha, enfim. Até O profissional. Frodeno tem a roupa dele de Kona, branca com azul e vermelho, né? É predominantemente branca, mas não fica tão transparente quanto a do pessoal lá o pessoal das Olimpíadas. Mas ele tem um negocinho que é super interessante. A roupa dele tem tipo uns fiozinhos de grafeno, que é a mesma coisa. Curiosidade triatlon aí para vocês, gente. Aquela faixa que a galera tava correndo, inclusive a Luísa correu nos Jogos Olímpicos, que é cheia de quadradinho, assim, é feita de grafeno, que é para aumentar a superfície corporal de transpiração, então para facilitar a troca de calor com o ambiente. E o Frodeno tem isso na roupa dele de Kona, olha que curiosidade. A roupa do Frodeno é branca, mas é um branco legal, que você falou, não é transparente, você vê as marcas ali, bonito, legal, não é aquele negócio semi-nu que tá os atletas lá, né? Se postar no Não. Instagram, deve dar até bloqueio lá, que vai falar que é Nudez, nudez, não cenas de sei. nudez. É. Aninha, para a gente acabar aqui o nosso papo, eu sempre deixo para o final uma pergunta mais filosófica, que é qual o teu sonho hoje? Pode ser dentro do esporte. Bom, é sempre no esporte, né? Que não dá para fugir isso, mas ou do esporte feminino, ou teu sonho pessoal, enfim. Bom, meu sonho sempre esteve envolvido com esporte, assim. Eu acho que hoje eu trabalho para trazer mais mulheres para o esporte, assim. Eu sonho em ver realmente igualdade dentro do esporte. O dia que uma guria tiver tanta chance de virar profissional e ganhar dinheiro e conseguir viver disso e conseguir trazer mais mulheres para o esporte quanto um guri. Isso é, acho que um objetivo meu de vida hoje. Não só um sonho, mas um objetivo de vida. E eu venho trabalhando para isso. Eu acredito até que num futuro aí eu devo acabar me envolvendo com essa parte mais organizacional do esporte, porque acho que as mudanças têm que ser estruturais. Mas é isso. Eu acho que o esporte tem muita coisa boa para ensinar, muita coisa boa para trazer para a população de uma maneira geral. E eu acho que isso é feito através de exemplo. Então, que os exemplos possam vir de maneira igual, tanto dos homens quanto das mulheres. Fechado. Aninha, muito obrigado pelo seu tempo, pela correria para a gente gravar. A gente ia gravar semana passada, aí não deu certo, aí hoje eu atrasei, enfim. Quem vê, Eu vou quem até dar um vem. spoiler. Semana passada eu estava numa mesa de Lego tentando encaixar assim para colocar o celular, mas assim, que bom que deu certo hoje. Fiquei feliz que a gente gravou com um pouquinho mais de calma também e que a gente já tinha notícia para dar, né? Porque se a gente tivesse gravado semana passada, não tinha história da Simone Biles, não tinha história do Joko. Olha aí, o tanto de novidade Mixed que veio em Relay. uma semaninha. Mixed Relay ainda não tinha acontecido. Então, que bom que a gente teve um prazinho a mais aí. Não, bom, você já sabe, já te falei várias vezes, Porta do Mundo Tri sempre aberta, tem as coisas aí que a gente está montando eu e a Aninha juntos, então fiquem ligados aí que vem coisas aí pro futuro. E, Tem enfim, muita collab boa aí, Flows e Mundo Tri. segura nós aí. Obrigado, Aninha, um beijo. Obrigada, Gabriel. Muito sucesso aí com o MT News. E, bom, eu espero que esse MTCast tenha bastante audiência, mas quem tiver alguma dúvida depois já deixa ali. Não esquece, subscribe no canal aqui do Mundo Tri para a gente continuar fazendo coisas legais. Like nesse vídeo se vocês gostaram. E qualquer pergunta, deixa aí nos comentários que eu volto e respondo para vocês. Eu Até vou mais. editar essa parte do vídeo, vou botar no começo de todos os vídeos que eu fizer. Vou botar para aparecer você falando isso. Fica mais legal, que aqui não sou eu pedindo. É a Ana que está pedindo, não sou eu. Isso tem mais Boa, boa. demonstração. Tá valendo, então, gente. Até mais. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do MT Cash. Como a Ana já falou, assina o canal, compartilha, ativa o sininho, comenta. Tem muita coisa boa vindo por aí. Falou.